Olá pessoal, hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário nós estamos recebendo a presença aqui do advogado previdenciarista, o Dr. Ralph Nóbrega, que já se encontra aqui conosco, e hoje nós vamos trazer informações sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, né? Também conhecido como LOAS, Amparo Social, esse benefício que é concedido pelo INSS, apesar de ser um benefício assistencial, é concedido pelas agências do INSS, e ele, só para a gente, a título de esclarecimento inicial, é um benefício que tanto é concedido aos idosos, a partir dos 65 anos ou mais idosos, e também a pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, né, adolescentes, qualquer idade, quando este é acometido de alguma patologia, uma doença incapacitante que torna essa pessoa inválido, então também poderá fazer jus ao benefício do BPC por incapacidade. Obviamente, nesse caso, quando é o BPC, a pessoa com algum problema de saúde, obviamente dispensa a idade, mas é necessário a perícia médica do INSS constatar realmente que aquela pessoa, aquele cidadão, cidadã, realmente está com uma doença incapacitante. Aí tem esses dois segmentos de benefício assistencial, né? O BPC ao deficiente ou doença incapacitante e o BPC ao idoso. Então é sobre esses benefícios assistenciais que nós vamos tratar no nosso bate-papo previdenciário de hoje, aqui no canal Papo Previdenciário. Quero já agradecer de início aos milhares de pessoas que se inscreveram, deram seu like, compartilharam. Vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Então, vamos aqui começar a nossa entrevista de hoje com o nosso convidado, Dr. Ralph Nóbrega, advogado previdenciarista, faz parte do núcleo previdenciário do escritório Edson Daniel Advocacia, e com a palavra do Dr. Ralph Nóbrega para as suas considerações iniciais aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo convite e desejar um ótimo vídeo aí para os ouvintes do canal Papo Previdenciário. Espero que a gente consiga nessa entrevista passar muita informação cidadã, porque é um tema muito relevante. Assim, o BPC é um dos benefícios mais concedidos do INSS, então eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje, as dúvidas que a gente vai esclarecer, vai beneficiar um grupo muito grande de pessoas. Então é um prazer muito grande estar aqui para vocês, passando informação cidadã. Então, Dr. Ralph, vamos começar uma pergunta que é muito recorrente. A gente vê muito em vários canais de mídias, de plataformas, e até as pessoas mesmo elas fazem muito essa pergunta assim: doutor, eu posso me aposentar sem contribuir, sem pagar o INSS, sem recolher, eu posso me aposentar? O que o senhor responderia numa situação dessa, doutor? É uma pergunta muito frequente que a gente recebe. E é porque quando a gente fala de benefício assistencial, uma coisa que tem que ser esclarecida é que o benefício assistencial em si, no tripé da Seguridade Social, ele não integra a Previdência, ele integra a assistência social. E aí no momento em que ele integra a assistência social, não tem aquele caráter contributivo. Então o que é que eu quero dizer sem segredo? É que as pessoas que são titulares de BPC, que pedem o BPC, o LOAS, o Amparo, como você já destacou no início do vídeo, são as pessoas que não estão contribuindo para o INSS. Então não é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria. E as pessoas confundem, né? Exatamente. Não, estou aposentado agora, não é uma aposentadoria. E aí a gente vê isso, é muito relevante, doutor Edson Daniel, quando a pessoa que recebe o BPC, ela vem a óbito. É muito comum a gente chegar, o meu marido era aposentado, eu quero saber se o benefício dele agora fica para mim. E aí quando a gente vai consultar, a gente vê que era um BPC, e aí o BPC, infelizmente, ele não é repassado para o dependente. Morre ali com o cidadão. Morre ali com o cidadão, em termos gerais. Então, a característica dele fica mais evidente nesse ponto, que ele não é aposentadoria e ele não repassa para os dependentes. Você é o único titular daquele benefício e recebe até o último dia de sua vida. Salvo engano, também no caso do BPC, uma forma também de a pessoa identificar com uma facilidade parece que não recebe 13º. Exato. Uma das características mais evidentes também do BPC é tanto que quando as pessoas costumam falar, meu marido era aposentado, eu digo, recebia 13º. Outra coisa também, o BPC tem muitos bancos que têm a resistência de fazer empréstimo consignado. Então, muitos bancos, quando se trata de BPC,
não querem fazer, só fazem nos casos de aposentadoria. Até porque, no meu caso, só lembrando, essa questão do empréstimo consignado, me parece que a própria legislação não permite que faça o consignado com o BPC. Aí tem alguns bancos que fazem o empréstimo pessoal, né, no BPC. Exatamente. As pessoas às vezes confundem essa questão do consignado, porque o consignado mesmo não faz com benefício assistencial, né? Ele é o consignado, como você já bem destacou, ele é feito diretamente na folha de pagamento do INSS. O valor já vem descontado. Aí tem banco que ainda faz, mas é descontado na conta corrente quando você tem conta naquele banco. Entendi. Então assim, as características, só recapitulando, não passa para o dependente, não tem 13º e também não autoriza fazer o empréstimo consignado diretamente no INSS. São as características mais evidentes do BPC. Agora, outra coisa, a pessoa, por exemplo, eu estou pegando um exemplo, sabe? Uma pessoa até que nos procurou, e essa pessoa tinha 13 anos pagos ao INSS, 13 anos, e completou os 65 anos de idade, sabe? E só tinha 13 anos pagos. Tem uma carência mínima que é mais do que esses 13 anos, não é isso? Uhum, exatamente. Aí essa pessoa conseguiu o BPC Loas ao idoso. Nesse exemplo, essa pessoa conseguiu o BPC Loas. E a pergunta que me fez foi o seguinte: pronto, eu consegui o benefício assistencial BPC Loas. Será que eu não posso agora ficar pagando para completar os 15 anos que é da carência? Eu paguei 13, né? Foi a pergunta. Eu posso ficar pagando? O que é que você falaria nesses termos, doutor? Nesse caso que foi mencionado, a pessoa, como ela já tem 13 anos de carência, só faltam 2 para completar os 180 meses que a legislação permite, há sim uma brecha na lei e uma brecha que pode ser adotada nesse caso. O titular do IBPC ele não pode ter renda. A legislação ela é muito clara nesse sentido, no qual você não pode constituir empresa, você não pode ter renda, porque é um benefício que a gente chama substitutivo de renda, ou seja, ele substitui a renda daquela pessoa. E aí, nesse caso, existe uma modalidade de contribuição, e aqui eu falo do segurado facultativo. Como é que funciona essa contribuição? O segurado facultativo é aquele grupo de pessoas que não tem renda. Então, esse grupo de pessoas que não tem renda, mesmo sendo titular de benefício, o BPC ao idoso, ao deficiente, ele pode fazer sua contribuição sem o seu benefício ser cortado. Então, na medida em que você faz sua contribuição com facultativo... Tem que observar esse detalhe, então. Né? Exatamente. Facultativo, geralmente, desempregada. Exatamente. Tem que... O código do facultativo, ele ser informado naquele carnezinho de pagamento, porque aí, se em vez de colocar o código do facultativo, colocar o código do contribuinte individual, aí sim exerce a atividade remunerada. Mas nesse caso, ele recebendo o BPC e fazendo a contribuição como facultativo, ele consegue atingir os 15 anos e aí chega o momento certo. No momento em que ele completar os 15 anos, ele pode muito bem solicitar no INSS a aposentadoria, é o momento que o BPC é cortado e aí ele fica com benefício de aposentadoria, sem problema algum. Agora, ele para fazer isso, por exemplo, ele pode requerer a transformação e ele continua recebendo, ou ele tem que cessar o BPC e dar entrada nessa aposentadoria? Aí, se demora um tempo, pode correr o risco dele passar assim, porque às vezes o INSS demora na concessão, dele passar 3, 4, 5 meses sem receber, ou ele dá a entrada mesmo com o benefício lá e o INSS vai identificar que já existe um benefício assistencial. Não sei, como se trata? Eu não sei como é que está a questão da adequação do sistema. Recentemente, havia casos de as pessoas tentarem fazer o requerimento sendo titular de BPC e o sistema não permitir. Sim. Mas aí é uma falha na adequação do sistema. O que é correto é que seja possível que aquela pessoa solicite uma aposentadoria sem que o benefício ele seja cortado, para que a renda ela seja mantida. E aí, se o segurado tentar fazer esse requerimento no sistema e não conseguir, a saída é fazer um requerimento físico na própria agência do INSS. Então, essa pergunta é muito importante porque a pessoa vai se preocupar sem ficar com aquela renda todo mês. Dizer, eita, pera, eu vou trocar pela aposentadoria, mas vou ficar sem minha renda durante alguns meses. Já vi casos do INSS demorar até 2 anos para responder. Agora, quando responde e concede a nova aposentadoria, também ele recebe desde o dia lá que cessou a outra, né? Exatamente. Ele recebe, o pessoal chamou atrasado, né? Exato. Na hipótese, por exemplo, dele pedir para o benefício ser cancelado, aí evidentemente ele vai receber todo atrasado. Então, assim, é uma garantia que ele vai ter e isso é muito bom. Outra coisa que o pessoal pergunta muito é essa questão de... Assim, por exemplo,
vamos dar o exemplo, sempre fica melhor para a gente. Tem numa residência lá, já tem uma pessoa que é beneficiária do BPC, já existe. Por exemplo, o esposo completou 65 anos, já tem o BPC, certo? Aí, então tem essa renda naquele lar do BPC. E a esposa, depois foi que veio completar os 65 e também não tinha pago INSS ou pagou pouco tempo. Pode ficar, já tendo a renda do BPC, a esposa também tem outra renda de BPC dentro do mesmo grupo familiar, é possível? Há duas formas de responder essa pergunta. Sim. A prática, como acontece, e o que a lei fala. Certo. Na prática, se você requerer o benefício, muito provavelmente o INSS vai negar. Mas aí a lei, nesses casos, ela é bem clara quando ela fala que o benefício assistencial, ou benefício até de aposentadoria recebido no valor de até um salário mínimo, ele não integra a renda do grupo familiar. Então aquele critério que a gente falou, tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Esse grupo familiar que foi mencionado, ele não tem nenhuma renda, porque a pessoa que foi mencionada é uma pessoa de 65 anos que recebe um BPC. Então esse benefício ele não entra naquele cálculo que o INSS faz da regra de 1/4 do salário mínimo. Então é plenamente possível, e se o INSS negar, o caminho é buscar a via judicial para reformar essa decisão. Certo. Outra coisa, às vezes acontece, a pessoa é negada lá no INSS, dá entrada na justiça, e aí, liminarmente, o juiz já dá a sentença, já manda implantar o benefício. Mas o INSS, às vezes, recorre. Esse atrasado que vai receber depois, quando estiver lá no final de todo o processo, ele vai vir desde quando deu a entrada a primeira vez lá no INSS, administrativamente? Quando é concedido o benefício, o atrasado ele vem desde o requerimento. Aí vai até a sentença que o juiz mandou implantar, né? Exatamente. Quando é feito o cálculo, quando chega na fase do processo em que vai para o cumprimento da sentença, aí é verificado o que já foi pago da sentença para frente e da sentença para trás, e aí a gente estende até a data em que foi solicitado o benefício, aí realmente é feito o cálculo e liberado tudo de uma vez. Certo. Essa questão agora do benefício assistencial, nós falamos muito aqui com alguns exemplos desse benefício do idoso, né? E esse do deficiente, porque às vezes a pessoa, já vi muita gente dizendo assim, olha, eu tenho esse tipo de problema, esse tipo de doença, e eu tenho direito a esse benefício assistencial. Por exemplo, muita gente diz assim, eu tenho pressão alta, sou diabético, tenho bico de papagaio, eu não tenho direito não ao benefício, a esse benefício assistencial, porque eu não pago. Aí nesses casos, qual é a análise que é feita? É só o fato de ele ter a doença? Não. No caso do BPC tem um ponto muito importante, porque as pessoas confundem muito com o conceito do auxílio-doença. Para você receber um auxílio-doença, você tem que comprovar a incapacidade para o trabalho. E aí o ponto que a gente trabalha é no conceito. Quando a gente fala do BPC, a gente fala do BPC a pessoa com deficiência. E aí quando a lei vai conceituar o que seria deficiência, para a gente saber quem vai ter direito ao benefício, é justamente aquelas pessoas que têm uma dificuldade de inclusão social. E aí esse ponto é muito importante porque a gente não está falando de incapacidade. E pelo fato da gente não falar de incapacidade, crianças também podem ter direito ao BPC. Porque aí se a gente pegar uma criança, a gente não vai discutir incapacidade para o trabalho porque aquela criança não pode trabalhar. Então a gente não avalia incapacidade. A pessoa pode chegar e dizer, olha, eu não posso trabalhar, mas o que vai ser avaliado não é isso. É se ela tem alguma deficiência. Só que são conceitos muito parecidos que as pessoas confundem. E aí essa deficiência é justamente isso, a dificuldade de inclusão social, a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. E aí não é o problema de saúde que dá direito ao BPC. Eu já peguei muitos casos de pessoas que têm o mesmo problema de saúde, mas umas conseguem e outras não. Aí tem gente até que diz, é porque o advogado era bom, se o meu advogado era melhor, o meu caso era igual ao teu e o meu advogado resolveu e o teu não. Mas aí a gente tem que deixar muito claro que infelizmente não é culpa do advogado, via de regra, porque cada problema de saúde ele se manifesta de uma forma diferente. Eu posso pegar duas pessoas que são portadoras do vírus do HIV e uma está num estágio muito mais debilitado, está com uma carga viral lá em cima e outra está fazendo o tratamento regularmente e está tranquilo. Então aquela pessoa que está mais debilitada, ela vai conseguir o benefício. E aí não necessariamente vai ser culpa do advogado. Então assim, quando a gente fala de IBPC, a gente tem que falar de inclusão social.
Então, se você tem alguma deficiência, tem algum quadro de saúde que lhe impede de competir na sociedade, em par de igualdade com as outras pessoas, e esse problema de saúde está ali afetando, aí de fato você pode ser enquadrado no requisito de deficiência para fins de BPC. Por exemplo, no caso das crianças, a gente vê muito caso de crianças que têm autismo. Crianças que crianças desde cedo, já são diagnosticadas com autismo, e aí a depender do grau daquele problema de saúde, ela já passa desde criança a receber o BPC, desde que atenda também o critério de renda. É isso que eu ia fazer uma colocação agora nesse momento, era justamente sobre isso, porque mesmo que a pessoa tenha a deficiência comprovada mesmo, poderá não ter direito ao benefício, né? Mesmo que, por exemplo, vamos dar um exemplo que é uma criança que ela tem síndrome de Down, o autismo mesmo, assim, com relação à patologia, a doença em si, teria direito. Mas mesmo assim eu já ouvi casos da pessoa ter um filho, por exemplo, eu já vi um colega com um filho com síndrome de Down e não teve direito ao benefício assistencial, mesmo tendo esse problema patológico. Isso é porque tem outras análises, é isso? Com certeza. Além da análise da deficiência, é feita a análise também do grupo familiar. E aí quando a gente fala do grupo familiar, da renda per capita. Como é que funciona essa renda per capita? É um nome muito estranho, mas é uma coisa muito simples. A gente tem que pegar as pessoas que moram naquele lá, as pessoas que fazem parte daquele grupo, e separar quem tem renda. E as rendas que vão integrar esse grupo familiar, a gente soma e divide por pessoas. Por exemplo, se a gente tem um grupo familiar com 4 pessoas e 2 pessoas trabalham de carteira assinada, cada uma recebe um salário mínimo a título de remuneração. Se a gente pegar 2 salários mínimos e dividir por 4 pessoas, a gente vai ter uma renda per capita aqui de 1,5 salário mínimo por pessoa. Vai estar acima do que a lei permite, né? Do que a lei fala que é 1/4. Teria que ser um salário para 4 pessoas. Mas se bem que esse critério de 1/4 do salário mínimo é aplicado apenas no INSS e já tem sido flexibilizado. Então, Dr. Ralph Nóbrega, outra situação bem recorrente de dúvida, pegando exemplo mais uma vez, né? A pessoa me perguntou, doutor, minha avó, ela tem uma doença incapacitante, é em cima de uma cama, ela conseguiu inclusive o BPC, o LOAS, ela conseguiu, e eu vim falar, me disseram que ela pode ter um acréscimo de 25% no valor desse benefício dela, porque ela realmente depende de um cuidador. Eu, quem passo o dia todo, não posso nem trabalhar cuidando dessa minha avó. Terá direito a esses 25%? Eu queria que você explicasse, tirasse essa dúvida. Esse adicional de 25% é o que nós advogados chamamos de grande invalidez. É um benefício que é concedido às pessoas que são aposentados por invalidez e que precisam da ajuda de um terceiro para exercer as atividades do dia a dia. Então, se você é aposentado por invalidez e precisa do auxílio de uma pessoa para cozinhar, para tomar banho, para fazer as atividades essenciais do dia a dia, você vai receber esse adicional de 25%. Mas aí, aproximando a pergunta que foi feita, há sim uma dúvida não só para o BPC, mas como para outros tipos de aposentadorias. E o STF praticamente já sacramentou essa discussão, dizendo que não se estende. Não se estende ao titular do BPC, não se estende ao titular de outras aposentadorias, esse adicional de 25% que de fato ia ajudar muitas pessoas, mas só se estende a quem é aposentado, ou seja, a aposentadoria é aquela que recebe 13º e além de ser aposentado tem que ser por invalidez, tem que ter se aposentado por um problema de saúde. Então, quem recebe BPC não vai conseguir majorar esse benefício em 25%. A entrevista está ótima, mas nós estamos chegando ao término. Eu só queria, para completar, Dr. Ralph Nóbrega, a questão do CAD único. Porque como nós estamos falando de BPC, o CAD único é determinante para isso aí, né? Com certeza, é essencial. Quando você vai requerer o benefício, já há a exigência de você ter o cadastro realizado no CAD único. O CAD único é um cadastro? Né? Exatamente, é um cadastro que as pessoas sempre fazem no CRAS, tem cidade que chama de Fome Zero, CRAS, Bolsa Família, mas aí é um cadastro que é feito, certo, no órgão do governo, e aí nesse cadastro é feita a informação do grupo familiar. E a renda, né? E a renda de cada pessoa. E esse cadastro é muito importante que ele esteja atualizado. Eu já vi pessoas que estavam recebendo BPC, mas não lembrou de a cada 2 anos atualizar o CAD único. E aí, de fato, o benefício é cortado. Primeiro ele é suspenso. O INSS convoca você para atualizar o CAD único.
e aí o benefício pode ser reativado. Inclusive, recentemente, eu vejo muitos casos, mas muitos casos mesmo, de pessoas que estão tendo o BPC cortado por ausência de atualização do CadÚnico. Uma coisa simples que tem que ser solucionada a cada 2 anos, sempre manter atualizado. E aí até nesse caso, por exemplo, você pode estar se perguntando, certo, eu estou nessa situação, meu benefício foi cortado, o que é que eu vou fazer agora? Eu vejo muitas pessoas já querendo judicializar a questão, mas através de um simples requerimento de reativação do benefício você consegue solucionar essa questão. No próprio INSS. No próprio INSS. Não sei nem se esse podcast aqui é pago, mas essa informação aqui é muito importante. Não pode ser gratuita assim não, viu? É informação cidadã, meu amigo. É informação cidadã. Então essa é a dica de ouro. Quem ficou até o final, ficou até o final, meu amigo, vai advogar agora. Pois bem, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso canal Papo Previdenciário de hoje e espero o seu retorno em outras oportunidades para tratarmos de tema tão importante. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Bom, esse foi o nosso canal, o nosso bate-papo previdenciário de hoje. Até um breve encontro.